Olá pessoal, aqui quem fala é João e eu vou trazer para vocês uma aula hoje que é a continuação daquela aula de medidas centrais que eu dei recentemente. E o motivo de eu estar dando essa aula aqui é que ela é muito importante para cientistas de dados a tentar descobrir como essas variáveis estão se comportando entre si. E se alguns já devem ter notado, talvez até pelo título, mas o vídeo de aula de hoje vai ser sobre correlação, né? E o que é correlação? Correlação, ela mede o quanto duas variáveis estão se relacionando. Cuidado com a palavra relacionar, a gente vai ver mais abaixo um pouco mais de detalhes sobre como correlação está agindo sobre ela, mas a gente tem que notar duas coisas primeiro. Isso eu vou explicar mais para frente. Correlação não implica em causalidade e correlação entre duas variáveis é uma relação linear. Preste bem atenção, linear. Não é qualquer uma correlação entre duas variáveis, você pode ter uma correlação quadrática. Elas têm uma relação, mas não uma correlação. Então tem que tomar muito cuidado, eu vou explicar em mais detalhes, mas vamos embora. O dataset que eu vou usar aqui, né, importante nas bibliotecas, os datasets que eu vou usar aqui é um dataset sobre os crimes no Rio de Janeiro, em um período de tempo, e não vou entrar no mérito se esse dataset está correto, se esse dataset está bem preenchido, se os dados são bons, se estão corretos, não é comigo. Estou aqui para explicar correlação e dar a entender e explicar o que é e usar esses dados como só uma medida educacional, nada mais que isso. Não vou entrar no mérito. Então a gente vai aqui importar o Pandas para importar o nosso dataset do nosso CSV. Eu vou importar o Matplotlib para a gente fazer umas visualizações, o Seaborn para ajudar essas visualizações, o NumPy para fazer algumas mudanças e o Matplotlib Ticker é só para caso eu queira explotar algum histograma específico. E então a gente vai importar aqui o nosso CSV, eu vou disponibilizar ele no GitHub aqui da Stack. E a gente vai pegar aqui o Violência Rio e vai abrir. Então a gente importa aqui dessa forma, a gente faz o from Google Colab. Então, from Google Colab, import files.upload. E ele vai aparecer se escolher arquivos, a gente vai escolher o Violência Rio CSV, se ele estiver na sua máquina, ou qualquer outro que estiver na sua máquina. A gente vai passar a nossa variável pd.read CSV, que é como a gente lê um arquivo CSV usando pandas. E a gente vai dar agora um shape, né? A gente tem cerca de 344, não é muito, mas vai servir para o propósito que a gente quer. Então vamos dar um ready. A gente tem 56 colunas, é bastante coisa. Então pode ter muita coisa aqui que eu acabei não mexendo. Então a gente vê aqui, a gente tem mês, homicídio doloso, lesão corporal, latrocínio. Aqui é um número de ocorrências que tiveram naquele ano e provavelmente naquele mês específico. Então a gente vê também que a gente já dá para ver de cara, ó, tem bastante valor ausente. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui, eu deixei um dicionário das variáveis aqui, sobre o que significa cada coluna, etc. E não vou entrar no mérito de todas elas, como ele tem 56 colunas. Eu vou mais focar na parte de correlação aqui. Então vamos dar uma olhada aqui nos valores nulos. Isso pode implicar bastante na nossa análise de dados. Como um analista de dados, em ciência de dados, você tem que tratar esses valores. E a gente vê aqui que algumas variáveis têm 80%, 50%. Cara, isso é muito. Mas, poxa, a gente vê aqui que esses datasets estão dispostos por ano. Será que o problema está sendo em alguns anos que ele não verificou a atividade ou está sendo que realmente é algo desleixo? Então a gente desce aqui e a gente vai pedir agora um SNU, só que a gente vai pedir agora por ano, né? A nossa vai indexar por ano, então por cada ano ele vai dizer a quantidade de valores nulos que a gente tem. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um ano de 1991 e a gente vê que ó, os valores, bastante valores ausentes, e a gente vê que mais ou menos isso aqui para pelo ano de 2004, 2005. Então o que a gente vai fazer? A gente vai truncar esse dataset e vai ter lá todo mundo que está no ano 2005 atrás. Então a gente vai dar uma olhada aqui agora nos nossos valores nulos e a gente vai ver que a gente só continua com furto de bicicleta e roubo. No máximo a gente dropa essas variáveis, a gente não está muito interessado. Então a gente chega agora na parte de correlação, né? A gente vai aqui chamar o nosso DF Rio, que é acima de 2005, e a gente vai ver correlação. O que é importante na correlação? Correlação, ela pode entregar para a gente uma relação entre duas variáveis que a gente não tinha nem conhecimento. Uma variável que estava aqui no canto, outra aqui no canto, na sua mente você olhava para ela e dizia, poxa, isso aqui não
não tem nenhuma relação entre elas. Então a gente pode ter variáveis que a gente achava a olho nu, que não tem nenhuma relação, mas quando a gente pede a correlação, elas estão fortemente relacionadas. Então isso é importante. Também é importante para a gente lidar com modelos de regressão. Então a gente pode ver variáveis que têm correlação forte, a nossa variável feature e a nossa variável target. Se elas têm uma correlação forte, essa variável feature é boa para ir para o modelo. Mas se duas variáveis features têm correlação forte entre si e com a variável alvo, você tem que tratar uma delas duas. Ou as duas combinadas de alguma forma. Então a gente vai ver aqui, seguindo, a gente vai passar uma lista. Eu vou passar algumas colunas só, não vou passar todas. Eu vou chamar de lista core, de correlação. E agora, como é que a gente pede a correlação? Eu quero pedir a correlação de todas essas variáveis entre si. Eu vou criar uma variável, core_hill, e eu vou passar o meu df filtrado nessa lista acima e vou pedir a correlação, .core. É isso. Eu vou pedir isso e agora eu vou dar um display. Eu tenho que dar um display para ver agora o data frame formado por essas correlações. E a gente vê o seguinte, a diagonal sempre tem valor igual a 1, porque é ela com ela mesma. E a gente já pode ver aqui de cara, latrocínio tem uma correlação forte, deveria ser mais forte, porque latrocínio é roubo, seguido de morte. Então a gente já vê que aqui não tem a correlação tão forte quanto deveria, mas é uma correlação forte. E a gente tem que estupro não tem nenhuma correlação, tem uma correlação muito fraca. Ela varia de -1 a 1. -1 é uma correlação fraca extremamente forte, 1 uma correlação alta extremamente forte. E a gente tem homicídio culposo. Homicídio culposo é quando há a intenção de matar, uma correlação forte com homicídio doloso, claro. E a gente tem aqui recuperação de veículos e aqui, ó, furto de veículos tem uma correlação forte com homicídio doloso. Então isso é algo, é o que eu estava falando agora há pouco. Tem variáveis que de cara não olho que furto de veículos tem uma correlação forte com homicídio doloso. Então isso é algo a se investigar quando a gente pega esse dataset. Por quê? Porque furto, teoricamente, é algo que está sendo roubado sem atenção do dono, né? Então, roubo de veículo pode ser algo que deve ter uma correlação mais forte, pode ser um erro do dataset, ou pode ser algo simplesmente que a gente precisa investigar. Então, se a gente descer aqui, isso aqui foi uma função que eu deixei, provavelmente esse dataset tem muitos outliers, então isso aqui é como a gente poderia tratar os outliers, ele vai retornar um data frame sem esses outliers, você passa o links, o data frame que você quer, a variável em questão, e ele vai lhe retornar um data frame sem esses outliers. Eu não vou usar isso aqui porque, como eu disse, é só educacional. Eu vou continuar, caso vocês queiram pegar esse dataset mais a fundo e fazer uma análise de dados, uma visualização, é com vocês. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o SN Scatterplot, que é um Scatterplot. Ele vai pegar cada ponto desse dataset e vai olhar como está a distribuição dessas duas variáveis. Então como é que a gente monta ele? A gente passa na nossa variável X, o latrocínio, e nossa variável Y, o homicídio doloso, e passa o nosso data frame. O que é que muda? Vamos dizer o seguinte, eu estou querendo fazer uma análise para um modelo de machine learning de regressão. Aqui, nossa variável X seria uma feature e nossa variável Y sempre seria a nossa variável alvo, certo? Então, nesse caso não vou fazer isso, não estou com o modelo de regressão em vista, mas a gente vai plotar nosso scatterplot, mas é sempre bom você ter uma noção da variável que você quer analisar como variável alvo aqui, que é o Y. Então a gente vai rodar o scatterplot e a gente vê que os nossos dados eles estão meio que agrupados de uma forma linear, né? Então como é que a gente pode visualizar melhor isso? A gente usa o LMplot, que a gente vai passar as mesmas variáveis e ele vai agora plotar a reta que melhor une esses dados, né? Isso aqui indica a correlação. Então 0.5 latrocínio e homicídio doloso, vamos arredondar para 0.5, indica o quão forte é essa correlação. Então é uma correlação positiva. E se quanto mais forte ela for, mais próxima de 1, esses dados vão estar mais achatados entre si. Eles vão formar quase, se for 1, eles vão formar uma reta, né? A gente pode ver isso aqui dessa forma aqui, homicídio doloso e homicídio doloso aqui. Se a gente pedir isso aqui, a gente tem uma reta. Então, quanto mais próximo de 1, mais junto esses dados vão estar. Então, a gente vê aqui no nosso SNLMplot, ele plota essa reta para indicar mais como está a variância, a correlação. E como é que eu pegaria a correlação? E eu vou mostrar mais à frente como eu pego a correlação entre duas variáveis.
Então, agora um caso, isso aqui a gente viu um caso onde tem uma correlação positiva. Agora eu quero um caso que não tem correlação. A gente viu aqui em cima que lesão corporal, cadê? Lesão corporal e homicídio doloso é quase zero a correlação, né? Então a gente vai chegar aqui e vai pedir lesão corporal dolosa e homicídio doloso. E você vê que os dados estão bem espalhados, você vê que você não consegue passar uma reta de forma que represente bem. Então aqui a gente vai importar novamente o nosso limplot, né? Como a gente fez aqui. A gente vai passar aqui. Opa. E a gente passa o limplot aqui no início. Esse aqui não precisa. Então, a gente vê, ó, a reta está quase horizontal, indicando que não há correlação entre elas. E a gente vê pela distribuição desses pontos que realmente não há. Então é sempre bom você plotar o seu scatter plot. Por quê? Porque ele vai dizer se a correlação está explicando a relação entre essas variáveis ou não. Porque eles podiam ter claramente uma relação entre si, mas não uma relação linear. Lembrando, correlação é uma relação linear entre duas variáveis. Então a gente pode... Como é que a gente olha a correlação de duas variáveis? A gente vai pegar aqui o homicídio doloso. E vai pegar o .def rio homicídio doloso. E vai pegar o .core def rio lesão corporal dolosa. E vai dar um print nessa correlação. E a gente vê como a gente viu lá em cima, 0.005. Então, como é uma correlação negativa, a gente viu aqui em cima que estupro tem uma correlação bem negativa em relação ao homicídio doloso, indicando, há indícios de sempre quando tem um caso de estupro não ser seguido de morte. Então a gente vai olhar aqui. Lembrando, não vou entrar no mérito dos dados, não vou discutir se isso condiz com a realidade ou não. Só estou explicando o que os dados estão nos dizendo. Então a gente vê, ó, os dados agora estão apontando mais para baixo, inclinação para baixo. E se a gente pedir agora um LM plot, a gente vê essa reta inclinada para baixo, né? Então se a gente pedir aqui a correlação, a gente vai ver uma correlação negativa de quase menos 0.6. Então, uma ótima maneira também de verificar essa correlação entre aquelas variáveis, verificar esse mini data frame que eu coloquei aqui, cheio de números, é um heatmap, né? Quanto mais forte a correlação, mais escuro vai ser a cor e assim por diante. Então, eu vou pedir um heatmap. E como é que eu peço heatmap? Usando SNS heatmap e alguns parâmetros aqui que eu passei. E a gente vê aqui que quanto mais forte é a cor para escuro azul, é uma correlação positiva, e mais escuro para vermelho é uma correlação negativa. Então a gente vê aqui que estupro e furto de veículos tem uma correlação fraca. A gente tem aqui que homicídio doloso e furto de veículos tem uma correlação forte. Mas era bom plotar com os números. Aí você muda o not para true. A figura vai ficar um pouco mais poluída, mas a gente vai ter agora os números aparecendo aqui. Então a gente vê aqui que recuperação de veículos e roubo de veículos uma correlação extremamente forte, né? A gente pode até plotar isso aqui. Vamos plotar aqui. Roubo, veículo, e acho que é rec, veículo. Vamos olhar aqui. Recuperação, veículos. E a gente vê que uma correlação extremamente forte de 0.98, quase que uma reta. Os dados estão muito próximos entre si, provavelmente alguns veículos ou outros não conseguem ser recuperados. Então a gente vê aqui uma maneira visual de mostrar os scatter plots ou a nossa correlação. E agora a gente pode também uma maneira, isso aqui é aquele histograma que eu importei lá na frente.
E uma maneira da gente tomar cuidado, como eu falei lá em cima, a gente tem que tomar cuidado na relação de sempre botar nossos scatter-plots, porque um scatter-plot ele vai dizer se nossas variáveis são relacionadas ou não. Aqui, por exemplo, olhem esses dados. Esses dados, eles têm uma correlação baixa, mas eles claramente têm uma relação entre si, uma relação quadrática. Então, correlação ele implica em relação linear. Eu vou cansar de dizer isso aqui. Correlação é relação linear. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado dos nossos dados e tentar fazer algumas transformações. Então, dados assimétricos vão tender a não apresentar correlação justamente porque eles estão carregados de outliers. As variáveis dele estão em escalas totalmente diferentes da outra variável, mas isso não significa que eles não têm relação entre si. Então, a gente precisa fazer algum tratamento nessas variáveis para chegar na relação linear entre elas. Então, você pergunta o que são dados assimétricos. Quando você tem um histograma, e a gente pode ver aqui, ó, eu pedi aqui. Aqui é um histograma. Isso aqui é um histograma. Isso aqui é um histograma com uma boa distribuição, mas vamos imaginar que esse histograma ele começa aqui. Então você vê que ele é bem alto e vira uma cauda bem forte. Então isso são dados assimétricos à esquerda. Se você quer entender mais sobre isso, volte no último vídeo sobre medidas centrais, eu falo um pouco sobre assimetria. Então dados assimétricos eles precisam ser tratados, até porque contém outliers, para a gente ver se realmente nossos dados têm relação ou não. Então como é que uma das maneiras da gente fazer isso é com transformação log. A gente passa a nossa variável aqui, cria uma variável log roubo comércio, por exemplo, e passa a nosso np df rio roubo comércio, np log. Então ele vai entregar nossa variável log. Então é uma boa maneira da gente verificar se realmente as variáveis têm uma relação linear entre elas escondida, por exemplo. Então eu tentei aplicar para algumas variáveis, não vi. Algumas variáveis não têm uma correlação, mas aplicando a log melhoravam. Não é só a log, a gente tem que fazer algumas ressalvas. Por exemplo, tirar a raiz quadrada da nossa variável pode ajudar a ver essa relação. Invertendo a variável, dividir ela por x, 1 sobre x no caso. Então tem bastante coisa que a gente tem para realmente ver se nossas variáveis têm relação, né? Então, seguindo aqui porque eu falei lá no começo, correlação versus causalidade. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, aqui, roubo de veículo e recuperação de veículo. Isso significa se eu tenho um veículo roubado, há indícios que é muito provável desse veículo ser recuperado. Então há indícios que se esse veículo for roubado, ele pode ser recuperado, ele vai ser recuperado, né? Porque isso está implicando que muitos veículos roubados são muitos veículos recuperados. Então você tem uma probabilidade grande de seu veículo ser recuperado. Então, mas será que significa causar? Porra, então se meu veículo for roubado, ele vai ser recuperado. Calma. Vamos ter calma. Pode ser que sim, mas pode ser que não tenha essa causalidade. Então, de que forma a gente pode ver isso? Por exemplo, tem um dataset famoso que era sobre câncer de pulmão. E tem a variável se a pessoa tomava muito café. E quando a gente pedia correlação, ele entregava uma correlação fortíssima entre câncer de pulmão e o consumo de café. Isso significa que o consumo de café causa câncer de pulmão? Não. Isso só significa que há uma terceira variável ali podendo explicar isso. Então, por exemplo, fumar está associado com o consumo de café. Então, fumar é uma variável à espreita entre essas duas. Porque ela não estava aparecendo, mas pessoas que tomam muito café tendem a fumar cigarros, certo? Ou pessoas que fumam cigarro tendem a tomar bastante café e por isso ela a relação entre elas duas. Então geralmente você tem que tomar muito cuidado em dizer que sua correlação positiva tem uma causa ali dentro, porque pode não ter. Por exemplo, o furto. A gente viu aqui que furto de veículos tem uma forte correlação de quase 0,7 com homicídio doloso. Poxa, mas furto de veículos não parece algo que leva a um homicídio doloso. Então a gente tem que tentar explicar qual é a variável espreita que está por trás disso, entenderam? Então galera, a gente viu bastante coisa aqui sobre correlação, expliquei a vocês como usar ela nos seus dados e como entender, tá? Então se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aí nos comentários, dá um like, se inscreva, ativa o sininho e tamo junto.